As férias são um momento muito especial para todo sujeito, porque em princípio todo mundo sai de férias para se divertir, para descansar, para ter o ócio necessário para rebobinar os pensamentos, revisar a vida, estar num ambiente legal, tranquilo, poder estar com quem gosta, poder quebrar com a rotina, poder mudar o seu dia a dia, etc, etc, etc. Só que na maioria das vezes, ou pelo menos muitas vezes, as coisas não acontecem assim de forma tão linda e maravilhosa. As famílias saem e grandes complicações acontecem nas férias, justamente porque existe uma infinidade de coisas que se processam por trás dessa aparente coisa legal, que não passa pela consciência das pessoas e produz ou induz a que uma série de complicações aconteçam. Primeiro, as férias exigem um convívio familiar muito grande, muito intenso, às vezes num ambiente muito restrito. As atividades da escola, do trabalho, do ir e vir, do dia a dia se paralisam e as pessoas ficam confinadas durante algum tempo no mesmo espaço. Vão à praia, ficam no hotel, ficam na fazenda ou ficam em casa, todos confinados durante um tempo muito maior do que estavam habituados. Consequentemente, os conflitos tendem a se incrementar também pelo próprio convívio. Faz com que as pessoas, de alguma forma, aflorem certas dificuldades que no dia a dia, ao longo do ano, se diluem e muitas vezes não se expressa por falta de tempo, de possibilidade. Nas férias, essas questões todas ficam mais facilitadas. Por outro lado, é um lugar de amor, de carinho, de ternura, de bem-estar, de felicidade. O indivíduo tem que ter uma saúde suficientemente grande como para aguentar esses aspectos todos. É comum, por exemplo, que o convívio dentro desse ambiente mais carinhoso incremente determinadas relações afetuosas entre irmãos, por exemplo, adolescentes. Se dormirem no mesmo quarto, compartilharem espaços íntimos, muito mais conflitivo ainda por toda a questão da excitação sexual, do corpo e tudo mais, independentemente que não aconteça nada entre eles. O simples fato de estarem muito juntos numa praia, pessoas jovens, bonitas, eróticas, erotizadas, por si só, isso já faz com que o clima fique um pouco mais tenso, na medida em que começam a surgir uma série de defesas para impedir que haja um contato físico maior. Naturalmente, isso acontece em todas as famílias, sobretudo naquelas que têm filhos que compartilham espaços muito íntimos, como pode ser, por exemplo, em algum momento da vida, durante o ano, pais que têm o hábito de tomarem banho nus com os filhos pequenos. Inicia tudo muito lindo, maravilhoso, muito bem. Em determinado momento, como as crianças começam a se angustiar com a hiperexcitação sexual infantil e começam a brigar, chorar, se machucar, demandar, exigir coisas que levam geralmente ao mal-estar. Esse mesmo clima que acontece lá na banheira ou no box da casa, quando estão brincando entre todos, quando levado para as férias, ainda que na vida um pouco mais adiante, como pode ser na adolescência, também é grande gerador de mal-estares. Então os pais têm que estarem atentos, muitas vezes tendo que diluir, separar, propor coisas diferentes para que não fiquem muito tempo juntos ou que cada um fique com as suas coisas, ou com seu computador, ou com celular, ou com esporte aqui ou ali, que haja uma certa separação para que isso se esfrie, se apazigue, se acalme. Por outro lado, também, quando os pais proporcionam coisas importantes para os filhos, como são as férias, isso de alguma maneira faz com que os pais se mostrem capazes, potentes, pais interessantes, que muitas vezes comparado com outros pais se destacam muito em determinado momento, o que faz com que os filhos, por sentimento de culpa com os pais dos outros amigos, destruam de alguma forma a capacidade de amar dos pais. Então começam a infernizar nas férias, no dia a dia, reclamam por causa disso, protestam pelo outro, brigam, inflamam de alguma forma um clima desagradável dentro do ambiente da casa, numa tentativa de minimizar, desfazer ou rebaixar a capacidade e a potência dos pais. Isso faz com que o ambiente fique muito tenso, muitas vezes, e desqualificado. Então, o sentimento de culpa que aparece dentro do ambiente da casa
por ter pais mais capazes. E o sentimento de culpa leva à necessidade de castigo, a necessidade de castigo faz com que surjam então os sintomas, se machucam, adoecem, se quebram, se lesionam, têm enxaquecas, dor de cabeça, fazem quadros virais, ficam de cama, renunciam e não raramente retornam mais precocemente para casa, cortando as férias pela metade, porque o ambiente fica simplesmente infernal, impossível de seguir adiante. Essa intolerância que o ser humano tem frente a determinadas necessidades ou demandas instintivas que surgem dentro deles, reagindo dessa maneira um pouco mais adoentada, digamos assim, neuroticamente doentes, renunciando ao bem-estar e criando um ambiente infernal no momento de férias, as alergias aos alimentos, enfim, qualquer coisa que sirva de alguma maneira de pretexto para fazer com que as férias terminem. São as férias, digamos, que são desarticuladas, desmanchadas, acidentadas, de alguma maneira, através dessas pequenas coisas do cotidiano que passam desapercebidas para o leigo, mas para quem é da área se dá conta que existe toda uma estratégia psíquica, digamos assim, por trás, destruindo a capacidade de gozar, de aproveitar daquela família. Bom, esse era o nosso vídeo de hoje sobre férias frustradas, que é muito comum, muito mais comum do que as pessoas imaginam ou pensam, em maior ou menor grau ao longo da vida. Esse é o nosso vídeo, então. Esperamos que vocês desfrutem das férias. Até a próxima semana. Um abraço.